A paz do Senhor Jesus para todas as pessoas que pararam para assistir esse vídeo. Tá, gente? Que a presença de Deus esteja com vocês. Hoje vamos falar sobre guerras espirituais, sobre batalhas espirituais. E, obviamente, para eu falar isso para vocês, porque eu passei por uma batalha espiritual, né? Porque não faz sentido eu falar algo para vocês a qual eu não vivo ou a qual eu não vivi. Amém, gente? Vamos orar. Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua presença. Pai, nós não somos dignos de Ti, mas Te agradecemos, Pai, por o Senhor nos amar e ser conosco. Senhor Jesus, toda a honra, Pai, toda a glória seja dada a Ti, Pai, que a Tua presença, Senhor, venha impactar, Senhor, cada pessoa, Senhor, que parou para ver esse vídeo, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor Jesus venha quebrar toda barreira, que o Senhor Jesus venha quebrar todo o mal, Pai, porque Tu és o general de guerra, Tu és o Deus que sempre impera, vai indo de frente, general. Se o Senhor estiver de frente, Pai, nós teremos a vitória. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir em Ezequiel 33 e vamos ler do 1 ao 9. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Rei da Glória. Oh, aleluia. Vamos ler. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. 3. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que o homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude seu modo de agir, e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Aqui nós podemos ver a palavra do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ele sempre avisa, gente. Nós que temos que estar com os nossos ouvidos ligados com o trono sagrado que é do Senhor Jesus. Deus ele sempre fala, mas muitas das vezes nós se acovardamos. Muitas das vezes, eu digo isso até por mim mesmo, muitas das vezes. Tá? O que eu quero dizer com essa palavra? Eu não, né? O Senhor Jesus quer dizer com essa palavra, porque toda honra e toda glória seja dada ao Rei da Glória. Eu venho falar para vocês sobre na questão, né, das guerras espirituais, né? Esse versículo tem muito a ver com coisas espirituais, porque a palavra do Senhor Jesus, ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Mesmo que nós não estejamos ligados com Deus, mesmo que nós não estejamos na presença dele, as guerras continuam, as lutas continuam. E, gente, se eu estou viva hoje é por causa do Senhor Jesus. Eu posso garantir isso, porque as coisas que eu passei, gente, vocês não têm noção. No meu antigo relacionamento, eu vivi um relacionamento super abusivo com meu antigo companheiro. Eu vivi um relacionamento horrível. Foi um relacionamento debaixo da mão do diabo, literalmente, gente. Não tinha Deus ali de forma alguma. As coisas que eu passei, as coisas que eu passei porque eu estava sem o Senhor Jesus, eu estava vulnerável espiritualmente.
teve um período da minha vida que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Não é que eu me afastei assim, eu digo me afastar por causa que a partir do momento que você vive as coisas que você quer, então você já se afastou. Porque a própria Bíblia fala que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que Cristo não vive mais em você, você se afastou de Deus. E eu passei uma situação muito complicada, um relacionamento super abusivo, de ciumeiras da minha parte, da parte dele, briga, gente, a gente não tinha paz nenhuma. E a própria palavra do Senhor fala que tudo que vem do Senhor traz paz. Então vigia, gente. Vigia com quem você se relaciona. Vigia com quem você abre a porta da sua casa para entrar. Porque tudo que vem de Deus traz paz. Então, se esse seu relacionamento que você está tendo não te traz paz, não te traz tranquilidade, vigia que não é de Deus. Tá? E eu vou dizer para vocês o que eu passei. Nós ficamos 8 meses juntos. 8 meses. Os 3 primeiros meses, gente, foi maravilhoso. Para mim, ele era o cara perfeito e para ele eu era a mulher perfeita. Mas, gente, não tem como você servir a dois senhores. Então, obviamente, a própria Bíblia fala, não tem como servir a dois senhores porque há de agradar um e há de desagradar o outro. Então, gente, é duas coisas. Ou você serve o diabo, ou você serve a Deus. Sabe? Então, a partir do momento que você não serve a Deus, obviamente você está servindo o diabo diretamente ou indiretamente. E isso é a verdade, você acreditando ou não. É isso. Se você não está com Deus, você está com o diabo. Simples assim. Amém? E eu estava sem vida com Deus. Eu não orava, eu não buscava Deus. Eu vivia normal, como um ser humano comum, como uma folha levada ao vento. Eu estava vivendo assim. Vou botar assim, isso foi no ano passado e ficou até abril desse ano, né? Começou em agosto do ano passado e ficou até abril desse ano, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E se eu estou aqui contando isso pra você, gente, porque Deus existe, Jesus existe, tá, gente? Aí foi assim, aí os 3 primeiros meses foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Os três primeiros meses, né? Porque, claro, né, gente? O diabo, ele não vai chegar dizendo que é diabo, né? Ele vai chegar o quê? Como sapatinho de algodão, entendeu? E que nós não venhamos botar a nossa fé, a nossa força em homens, e não venhamos botar a nossa fé em homens, somente em Deus, tá, gente? Aí foi vivendo assim. Aí depois de 3 meses, aí eu fui morar com ele. 3 meses junto, e eu fui morar com ele. Isso já começa errado, né? Aí eu fui morar. Aí na primeira semana, gente, foi a pior semana da minha vida. Literalmente, gente, foi a pior semana da minha vida. No primeiro dia que eu fui pra casa dele, ele já brigou comigo porque eu tinha colocado a coberta dele pra pegar vento. Ele tinha brigado comigo por causa disso. Aqui não é pra você mexer nas minhas coisas, isso já começou. E, tipo, gente, foi a pior semana da minha vida. E nessa primeira semana, eu fiquei lá e depois eu vim pra casa da minha mãe. Eu voltei pra casa da minha mãe. Que foi horrível, gente. Era briga o tempo todo. Qualquer coisa que ele fazia, eu me incomodava. E qualquer coisa que eu fazia, incomodava ele. Então foi uma guerra, foi uma luta muito grande. Porque, gente, vocês têm que saber o quê? Que a sua casa é o seu campo espiritual. Na sua casa tem os demônios que trabalham naquela zona ali. Então, a partir do momento que você não coloca Deus de frente dessa sua zona espiritual, e no meu caso, eu fui para outra zona espiritual desconhecida, ou seja, eu fui para uma terra desconhecida, que eu não sabia o que eu ia lidar ali dentro. Eu fui para outra zona espiritual, que tinha outros tipos de demônio, umas outras forças malignas.
Entendeu, gente? O diabo, gente, ele é mais forte do que nós. Nós, carne, nós seres humanos. Mas ele não é mais forte do que Deus. Então, por isso que nós sempre temos que botar nossa confiança, nossa fé em Deus. Porque o diabo, ele não é maior do que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maior do que o diabo. Entendeu? Não tem que na Bíblia fala, maior é o que está em nós, não o que está no mundo. Ou seja, Deus está em nós. Então, o diabo ele não toca na gente por causa que Deus está em nós. Amém? Aí eu fui para uma zona espiritual que eu não tinha noção. Eu estava, gente, totalmente desligada. Mas eu tenho uma bagagem cristã. Eu hoje em dia, né, graças a Deus, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, eu voltei para minha antiga congregação, onde eu congregava desde os meus 13 anos. Mas só que eu parei de congregar, acho que foi com 16, com 15 anos. Mas eu voltei esse ano para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E foi assim. Aí eu fui para lá, aí era briga, era o terror, sabe? E eu teve um belo dia que eu fui mexer no telefone dele. E eu achei no telefone dele, eu não sei muito como explicar, mas é tipo uma receita, eu não sei se é uma receita. É quando a pessoa ela vai fazer algum trabalho maligno, aí ela tem que ter o que ela precisa. Aí nisso eu vi lá que lá tinha, né, escrito lá, tava escrito Sete Rosa, tava escrito um monte de coisa. E eu não sou uma pessoa ignorante. Eu tenho noção que as coisas de Deus existem e que as coisas do diabo existem. Como eu já falei nos outros vídeos, que existe força maligna, mas também existe força de Deus, gente. E Deus, ele é maior, ele é sobre todas as coisas. E eu achei isso no telefone dele, que era tipo, um trabalho que estava escrito, sabe? Que estava escrito sobre rosa, sobre... Aí lá estava escrito as coisas, entendeu? E eu já comecei a ficar desconfiada. Eu falei, caraca, isso faz muito sentido. As coisas que eu e ele a gente estamos passando, então isso quer dizer que é uma força maligna maior que está influenciando as nossas vidas. Isso já abriu os meus olhos. Mas eu, como eu estava sem vida com Deus, eu estava sem nada, então eu me acovardei, sabe? Eu fiquei com medo como ser humano, né? Aí foi assim, aí eu achei isso, aí eu cheguei pra ele e falei, caraca, o que é isso aqui? Aí ele falou, não, que é de um amigo meu. E eu não acreditei. Mas eu falei, tá bom, é do amigo seu, tudo bem. Aí foi passando os dias. Aí, dezembro, gente, foi o pior ano novo da minha vida. Pior Natal, a gente brigou no Natal, a gente brigou no ano novo. Gente, era uma desgraça em cima de desgraça. Gente, era um horror, gente, vocês não têm noção. Você percebe que era coisa espiritual, entendeu? Porque para todo mundo parecia que a gente estava feliz, que a gente estava bem, sabe? Para todo mundo parecia isso, entendeu? Mas só eu ali, sabe o que eu passei. E se eu não tivesse com o Senhor Jesus, eu não ia estar viva aqui hoje. Aí, dezembro, aí foi assim. Aí começou as brigas, a gente começou a brigar na rua. Aí começou as mentiras da parte dele. Aí foi daí que eu comecei a buscar Deus, porque Deus, ele ficava me incomodando, sabe? Aí o que começou? Aí eu comecei a buscar Deus. Aí Deus começou a me revelar coisas, entendeu? Que Deus começou a me revelar coisas. Jesus, o que é isso? E nós brigava, porque, gente, não era nós, era o lado espiritual que ficava em luta e trazia referência e consequência no mundo físico. Porque, gente, o que acontece no mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual traz interferência para o mundo físico.
Então vamos botar assim, que no mundo espiritual, dois demônios ficavam brigando, os dois demônios que trabalhavam na minha vida e na vida dele, ficavam brigando lá no mundo espiritual para querer, como fala, para querer ser dono da cabeça, né? Mas só que ficava aquela luta ali, aquela briga. E esse meu ex-companheiro, ele literalmente, gente, ele incorporava dentro de casa. Gente, vocês não têm noção, ele literalmente incorporava. O Senhor Jesus me mostrava, entendeu? E Deus me mostrou, é isso aí, ó. É isso aí que nós temos que lutar. É isso aí que nós temos que orar. Alabaxorecandaralabadai. É isso aí. Aí Deus me mostrando que literalmente eu tava numa zona espiritual maligna. E eu assim pensando, eu falei, Deus, se o Senhor me permitiu eu chegar aqui dentro deste lugar, porque alguma coisa o Senhor tem para fazer aqui. Se eu falando com Deus, se o Senhor permitiu eu conhecer essa família, se o Senhor permitiu eu ter esse relacionamento, porque algum propósito o Senhor tinha. Porque algum propósito ele tinha. E hoje em dia eu entendo esse propósito. Aí Deus me revelou que literalmente essa pessoa tinha feito um trabalho maligno pra gente estar junto. E o Senhor Jesus me revelou. Que literalmente. Aí eu, Jesus, misericórdia. Muitas das vezes, gente, ele me agredia. Mas não tem que você sente que não é a pessoa, é algo que toma o corpo dela. Porque depois ele parecia que não tinha feito nada. Depois que o troço saía dele, né, vou botar assim, e parecia que ele não tinha feito nada. Ele me tratava tranquilo, como se ele não tivesse feito nada. Aí, gente, e eu consegui sair dali porque o Senhor Jesus estava comigo. Gente, eu orava o tempo todo, eu jejuava debaixo da permissão e da graça de Deus. Eu não falo isso para me engrandecer, não. Tá? Eu falo isso para vocês saberem o poder de Deus. Tá? O Espírito Santo me deu força, ele me deu ânimo, aleluia. O Senhor Jesus me deu força, o Senhor Jesus, ele me ajudou nessa batalha, porque eu chamei ele. E, gente, pode ter certeza, se você chamar Jesus, ele vai vir. Só chama ele de coração aberto. Se você chamar, não importa onde você esteja, Jesus vai vir. Nada, gente, olha só, nada fica oculto diante dos olhos do Senhor Jesus. E eu sempre orando para Deus, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está vendo essa situação. E, gente, ele me deixava roxa, que ele era grandinho, né? Ele era mais alto do que eu, ele era grande. Gente, só de ele puxar o meu braço já ficava roxo. Entendeu? Muitas das vezes ele incorporado, ele pegava no meu pescoço, deixava eu sem ar. E ele não fez isso só comigo. Eu conversei com a ex-mulher dele e ela falou que ele fazia a mesma coisa, que ele dava soco nela. Isso é um tipo de pessoa que precisa de oração. A gente não temos que julgar, não. Nós temos que orar para o Senhor Jesus libertar essa alma, porque essa alma pertence ao Senhor Jesus. Sabe? Entendeu? E foi assim a minha vida, muitas das vezes. Gente, eu não tinha paz, gente. Era uma coisa que eu não tinha paz, sabe? Deus, debaixo da graça e da misericórdia dele, eu sentia paz quando ele saía pra rua. Quando ele saía pra rua, eu, glória a Deus, aleluia. Gente, era uma coisa muito maligna, gente, era uma coisa muito ruim. Aí foi indo assim. E muitas das vezes ele incorporado dentro de casa, e eu lendo a Bíblia, eu orando, eu fazendo as coisas de Deus, e o demônio, né, sempre falando, ó, eu vou queimar a sua Bíblia, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, e o tempo todo, toda vez que o diabo vinha para me afrontar, eu orava, eu me ajoelhava. E, cara, e literalmente, gente, eu pude ver
como que o diabo fica quando nós oramos, gente. Gente, se vocês soubessem o poder que é quando você se ajoelha e clama para o nome do Senhor, se vocês soubessem, gente, o sobrenatural que é, a coisa tremenda que é quando você ora no nome do Senhor Jesus, se você soubesse o impacto que causa no mundo espiritual, se vocês soubessem o impacto que é quando você lê a Bíblia do Senhor e guarda ela na tauba do seu coração, se você soubesse o poder de uma oração, gente, se vocês soubessem. Gente, o diabo, ele não ganha espaço em casa de oração. O diabo não ganha espaço na vida de pessoa que tem joelho no chão e clama ao Rei da Glória. Ele não tem espaço, Satanás não tem espaço. Ele fica sufocado, ele fica incomodado. E foi isso que eu passei lá dentro. Se eu sair de lá é porque o Senhor Jesus é vivo. E eu todas as vezes, Jesus vai me tirar daqui. Eu sempre falava isso e ele ficava rindo da minha cara. Eu não, Jesus vai me tirar daqui. Jesus vai me tirar daqui. Eu tenho fé nele, eu creio nele. E eu lá, sofrendo humilhações, eu sendo espancada, xingada, caluniada. Entendeu? E, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que é muito tremenda. Teve um belo dia que o diabo começou a se incomodar. Que na mente do diabo ele pensou assim, ó, agora eu peguei ela, peguei ele, agora eles são meus. Ao que, gente, Deus é muito maravilhoso, gente, olha o que Deus fez. Eu não tava com vida com ele, tipo, eu não tinha nada com Deus. Aí olha o que Deus fez. Aí um belo dia nós brigamos, né, óbvio. Gente, era o tempo todo briga, Aí foi. Aí ele começou a se incomodar, porque eu não tinha colocado a nossa foto no Insta, não sei, mas só pra você ver que nem telefone eu tinha. Gente, eu literalmente ficava dentro de casa o tempo todo, ele me prendia dentro de casa, ele não deixava eu sair pra nada. Se muitas vezes eu saía, foi porque Deus queria que eu saísse. Entendeu? Porque ele literalmente, ele não fez cópia de chave, não fez nada, tipo, literalmente eu tava presa dentro de casa, fazendo as coisas de casa, e só pra isso que eu servia, né? Aí teve um belo dia com certeza, né, o diabo ficou perturbando ele, falando na mente dele que eu estava com outra pessoa, que eu estava traindo ele, mas isso, gente, era cilada do diabo, era armadilha. Entendeu? Aí ele começou a vir pra cima de mim falando que por que eu não boto a nossa foto lá no Insta, não sei o que. Eu falei, cara, aí eu disse pra ele, cara, mas pra quê, do quê? E ele sempre aumentando a voz. Cara, eu não vou botar porque eu não uso Insta, eu não uso Facebook, eu não uso. Aí foi. Aí nesse dia, gente, olha o que Deus fez. Gente, Deus é muito tremendo. Aí ele já incorporado, né, falou assim, ó, você não me conhece. Não tem quando você sente que não é mais a pessoa falando, já é o mal. Falando assim, ó, você não me conhece. Falando assim na minha cara. Aí eu, na minha mente, eu já comecei a repreender, porque eu vi ali que não era mais a tal pessoa, já era o troço ruim. Aí ele chegou pra mim e falou assim, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Falando assim pra mim. Aí eu, misericórdia. Eu, na minha mente, aí eu já fiquei assim, ó, tá repreendido no nome do Senhor Jesus. Tá repreendido no nome do Senhor Jesus. E eu falando isso na minha mente. Aí eu percebi que esse mal, ele fechava a mão dessa pessoa. E eu percebia que ele ficava com muita raiva, muita raiva. E ele ia fechar a mão pra me dar um soco. Né? Gente, olha só, gente, isso é muito tremendo, gente. Nisso que ele ia fechar a mão pra me dar um soco, gente, eu começava a falar em línguas na mesma hora. Eu começava a marchar, eu começava a entrar no mistério do Espírito Santo.
E nisso ele se afastou de mim. E ele se afastou. Aí eu abri o meu olho por causa, gente, olha só. O mover do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não tira a consciência. Eu estava ali marchando, mas eu tinha consciência do que estava acontecendo. Aí eu abri o meu olho. Aí essa pessoa, ela se ajoelhou. É como se o troço saiu e como se o troço voltasse. Ficava nisso, por causa que é a guerra espiritual, né? Aí eu comecei a falar línguas, eu comecei a marchar. Aí veio a renovação do Espírito Santo na minha vida. Entendeu? Aí ele se afastou, ele não encostou em mim. Gente, se o Senhor Jesus está com você, o diabo não encosta. Se você clamar o nome do Senhor Jesus, o diabo não tem poder contra a tua vida. Gente, crê nisso, gente, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Aí foi assim. Aí eu comecei a marchar, comecei a falar línguas, aí ele se ajoelhou. Aí depois, por causa que nessa época, eu tinha que uma amiga minha, ela teve uma briga lá com os pais, aí ela foi lá na nossa casa por um tempo. Aí ela falou que ela chegou do culto, que ela tinha ido pro culto. Aí ela chegou. Aí ela falou que não estava entendendo muito. Ela, poxa, Vânia, por que você entrou no mistério? Aí depois eu fui falar pra ela, eu falei assim, olha só, fica ligada que isso é espiritual. Aí ela falou que essa pessoa estava sentada, incorporada, com cara de deboche e rindo. Aí eu já me liguei, né, gente? Porque nós temos que ficar ligado. Aí eu já me liguei, já não é mais aquela pessoa, já é o troço ruim na vida dela. Aí Deus falou assim pra mim, vai no quarto e começa a cantar hino da harpa. Aí eu fui pro quarto, comecei a cantar hino da harpa debaixo da graça, do poder de Deus. Aleluia. Aí eu fui pra lá. Gente, foi uma batalha, uma guerra muito grande. Aí eu vi que o troço ficou com raiva, ficou com uma ira. E ele andava por dentro da casa, mas ele não conseguia, tipo, chegar em mim. Ele, pelo jeito que ele tava, tipo, ele queria me matar ali na hora. Sabe? O jeito que ele tava com ódio, com raiva. Aí eu cheguei pra essa minha amiga, eu disse assim, cara, vamos orar aqui, isso é coisa espiritual. Aí eu fui lá, aí ele tinha me chamado. Gente, ele não conseguia ficar perto de mim. Ele não conseguia. Mas não por causa de mim, mas por causa do Senhor Jesus, aquele que está em mim. Aleluia. Ele não conseguia. Aí foi. Aí ele me chamou lá pra fora, porque ele tentou fazer a cabeça da minha amiga. Por causa do seguinte, que o diabo, ele tem um poder de persuasão, gente, incrível. Gente, o diabo enganou os anjos que viam Deus. Sabe? Então não brinque com o poder que o diabo tem. Aonde você acha que não é diabo, é aí que é. Aonde que você acha, ai, nem tudo é espiritual. Tudo é espiritual sim. Tá? Tudo. Ai, mas não sei o que, ai, eu acho que não. É. Entendeu? É. Tá bom? Aí foi assim. Aí nisso, aí ele veio contando a historinha mole pra ela. Ai, porque ela não quer botar a nossa foto. Ai, que não sei do que. Aí nisso que eu ia falar, aí ele tipo que falava sobre mim. Aí eu já entendi isso, já é o mal. Aí o que eu fiz? Eu cheguei na cara dele e falei assim, olha só, eu não tenho força contra você, mas o Senhor Jesus tem força e eu te entrego nas mãos dele. Aí ele tipo que riu, ficou rindo, aí eu fui lá pra dentro. Aí eu comecei a cantar hino. Aí eu ouvi ele falando lá de fora, que eu tinha entrado, aí ele falou lá de fora, ninguém quer me enfrentar. Ninguém quer, que eu não sei o quê. Gente, eu não tenho força, mas o Senhor Jesus tem força, eu sou um simples mortal, mas o Senhor Jesus tem força. Glória a Deus. Aí foi assim. Aí teve um belo dia, gente, aí teve um outro dia. Esse aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu caderninho, onde eu escrevo as passagens da Bíblia que eu gosto, que me chamam muita atenção. E quando essa pessoa ficava incorporada, ela se incomodava muito com eu ler a Bíblia, de eu escrever nesse caderninho.
E teve um belo dia que essa pessoa incorporada tentou botar fogo nesse caderno, sabe? Mas só que não conseguiu, porque vocês podem ver, esse caderno está intacto. Mas tem umas passagens aqui, ó, que vocês podem ver que tá queimado, ó. Entendeu? Porque o diabo tentou queimar, mas não conseguiu, tá, gente? E aqui, olha o que tá escrito aqui, ó. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste, me enche-me de novo, eu adorarei o Deus da minha vida. Aí embaixo está escrito assim, Deuteronômio 14:11, sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Aí tem outras passagens aqui. Aí vocês podem ver que ele tentou botar fogo, porque ele sentia raiva, sabe? Ele sentia raiva porque eu estava ligada com Deus e eu tinha noção que era guerra espiritual. Aí ele tentou queimar os meus cadernos onde estava escrito a palavra de Deus, ó. Se vocês podem ver aqui, ó, também, ó, tá vendo? Tentou queimar, só tentou, né? Só tentou e o caderno tá aqui intacto. Ele também falava que ia queimar a Bíblia, só que a minha Bíblia tá aqui intacta para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Essa mesma Bíblia ele falava que ia queimar. Então, gente, não fique com medo do diabo.